Olá, António Manuel Ribeiro, tudo Olá, bem? olá, Vítor. Paris acolheu este cantor que desta vez não vem cantar, vem contar uma história verídica que se passou com ele durante 9 anos. Primeiramente, como é que viveste esses 9 anos de perseguição obsessiva, de stalking? Foi difícil porque numa primeira fase eu não acreditei. Já me tinham acontecido outros casos de tentativa de normal entre um homem e uma mulher de se encontrarem e se nós não gostamos, cada um segue o seu caminho. Este caso era diferente, quanto mais não, mais a pessoa se aproximava e, sobretudo, começou a ser um incómodo diário, a perseguir-me, a estar na minha rua e, sobretudo, a incomodar as pessoas à minha volta, nomeadamente as mulheres. Eu só consegui apresentar uma queixa formal em 2007, 4 anos depois de isto ter começado, porque tu só tens um processo em Portugal, e penso que, aliás, no resto do mundo civilizado, se tens uma testemunha. E foi só nessa altura que eu arranjei uma testemunha que teve a coragem de ir comigo à polícia. Depois foram 5 anos de espera, no fundo, até ao último julgamento, em 2012, em que as coisas correram até parece que depressa, mas em que tu, cidadão, te sentes sozinho e desprotegido, enquanto que a pessoa agressora, neste caso, teve toda a liberdade de fazer o que quis durante esse tempo todo. Foi difícil porque tive que me controlar, porque às vezes a resposta não se aceita, mas percebe-se que seja violenta. Também me documentei um pouco, li para perceber bem o teu sofrimento e há muitas pessoas que caem em depressão, há pessoas que ficam em depressão, há pessoas que passam o muro e vão para a agressividade, para a violência física. Tu aguentaste bem, não respondeste dessa maneira, antes pelo contrário, aguentaste calmamente, uma maneira de, É uma maneira de de dizer. falar, claro, até com muito método marcaste todos os mails que recebias, os SMS, as horas, etc. E em vez de responder violentamente, escreveste um livro. O livro que não querias certamente escrever, mas de que precisaste. É verdade. Repara que tudo isso está documentado porque o Ministério Público assim o exigiu. O Ministério Público exigiu-me, quer dizer, deu-me como norma digamos, de organizar o processo, que fizesse o envio diário, semanal, o que acontecesse, tudo o que acontecesse, desde o SMS, chamadas, a perseguição, contactos, tentativas de contacto físico, tudo o que acontecesse, cartas, prendas que me enviavam, eu pudesse fazer chegar e fiz chegar às autoridades. Como calculas, quando estás a organizar um processo, eu também estudei Direito e, portanto, as coisas têm que ser muito certinhas, não é? As horas, os dias, o que é que aconteceu, quem estava como testemunho, tudo isso, no fundo, está no processo. E o livro resulta disso, não é extensivo. O processo organizado por mim tem cerca de 1.300 páginas, qualquer coisa como 1.200 e tal páginas. E o Aqui livro são 400. e são 400 e tem, sobretudo, também os meus comentários. Agora, tudo o que está aí indicado, como tu falaste, são factos concretos. Até porque quando escreves um livro, expões-te publicamente, e se não fosse assim, eu levava com um processo em cima, naturalmente, por falso testemunho, e até hoje não levei. Como é que um ser humano que é artista, que tem uma grande visibilidade, que vai para a frente de um palco porque tu és o líder de um grupo, como é que é possível concentrar-te com pessoas que te perseguem de automóvel, que te insultam, que te escrevem, que te ameaçam, que inclusivamente que mostram um grande desequilíbrio psicológico? Então, talvez seja bom neste momento explicar às pessoas, ao auditório, que há dois tipos de stalking. Há o stalking mediático, que foi aquele que me tocou, e o stalking doméstico. Eu defino-os assim. No stalking doméstico, normalmente é o fim de uma relação, um namoro ou um casamento, e há um que decide perseguir o outro. Não tem justificação nenhuma, mas acontece. É o mais vulgar. O mediático é quando uma pessoa não tem nenhuma relação com uma figura pública, neste caso, eu sou um artista, mas podia ser um jogador de futebol, ou um locutor de televisão, ou um político, cria um universo de relação psicológica com aquela pessoa e passa a viver uma vida com aquela pessoa psicologicamente. Ou seja, entre mim e aquela pessoa, o anónimo, nunca houve nenhuma relação emocional, física ou outra qualquer, a não ser o mero contacto e conversa entre fã, admirador e artista. Agora, como é que isto tudo é possível? Repara que em certos momentos eu perdi-me em palco.
E quando digo perdi em palco, por exemplo, estava no meio de uma canção, aproximava-se um refrão e eu não sabia se era o segundo ou o terceiro refrão, estava ali perdido. E quando isso aconteceu, naqueles momentos, naqueles verões violentos, porque ela fazia isso por etapas, os meus colegas deixaram-me dizer que ela estava lá. Até para me acalmar e para eu ir para cima do palco perfeitamente concentrado no meu trabalho. Mas dizia-me depois. Mas depois era o fim, quer dizer. Agora, não é muito agradável tu ires tocar a um sítio qualquer, uma terra qualquer, e haver um carro que vai atrás de ti, também ia atrás de mim, e depois voltava atrás de mim. Ultrapassar-te, travar à Exatamente. frente. Nem não podes impedir, porque a rua é pública, não é? A estrada é pública e, portanto, os espetáculos são públicos, não é? Não podes impedir. No livro, a maneira como ela se exprimia e os SMS que tu transcreveste minuciosamente é por fases e por vezes há quase como dizer, um desdobramento de personalidade. Dualidade. Uma dualidade. Mas pronto. Enfim, agora, o que é grave... Isso acontecia, por exemplo, na mesma hora. Pois, podia haver pior ainda. Um SMS, por exemplo, de sedução, e passado um quarto de hora havia a maior violência e ordinarice verbal, escrita. Portanto, sim. termos mesmo muito ordinários. Este livro é excepcional, aproveito para dizer, é extremamente denso. São 400 páginas, tu dizias há bocadinho, a versão integral são 1300. São 400 páginas, uma grande minúcia, uma bela escrita, tu escreves bem, tu és escritor, mas uma grande precisão, e nós vivemos como se fosse um romance, só que, por infelicidade, é a realidade que te calhou. Insistes, muitas vezes, em dois temas. O primeiro é as consequências. Portanto, tu falas de um síndrome pós-traumático, que hoje, por infelicidade, deverás ter, como muitos combatentes, ou como muitas vítimas de acidentes, que ficam com esse pós-traumatismo. Como é que o vives? Eu há pouco estava no Champs-Élysées, almocei ali com a minha mulher, e estava-lhe a explicar o sítio mais ou menos onde eu tive um ataque de stress pós-traumático. O primeiro carro que esta senhora teve e que me perseguia por todo lado era um Renault Clio cinzento, que há 15 anos atrás era assim o carro mais vulgar que havia em Portugal, de certeza. E se calhar também em França, porque era um carro que muita gente utilizava. E eu vim aqui em 2009 ver um concerto a Paris e estava no Champs-Élysées com um amigo para atravessar para o outro lado, não é? Patti Smith, não? Não sei se foi Patti Smith, se foi o Neil Young, foi um desses. E acontece-me esta coisa ridícula hoje, na altura foi um susto. Há um Renault Clio que vem a subir à Alameda, encosta ao passeio, trava à minha frente e para aí 3 metros a seguir. Tu contas e a primeira coisa que eu faço é olhar para a matrícula. E quando acabei de olhar para a matrícula, disse, meu Deus, eu estou em Paris. Mas também poderia ser, porque há uma ligação com Paris. Não há hipótese, mas também não há hipótese. Quer dizer, tu não consegues controlar um estímulo destes. É uma reação imediata. Psicossomática e que tu não controlas. Mas só depois é que eu disse, eu estou em Paris, não estou em Portugal. Não estaria aqui a ser perseguido. Não é? Mas poderia acontecer, até porque inclusivamente no livro há fases e há momentos em que tu dizes haver uma ligação com Paris, ela vinha algumas vezes a Paris. Eu não sei se ela alguma vez veio a Paris. Ou pelo menos ela vinha tantas vezes a Paris que eu duvido que ela alguma vez tivesse vindo a Paris. Nunca se sabe. Mas, portanto, há outro aspecto que tu focas, e este parece-me ser realmente um dos mais importantes, se não o mais importante. É o vazio jurídico existente em Portugal que não permite que uma pessoa apresente queixa quando está a ser molestada e violentamente molestada e ameaçada e controlada a tocar num concerto, uma pessoa escondida entre duas barracas de farturas ali a ver e que te ameaça com ácido sulfúrico, com um tiro. É que sabes, sobretudo, ela ia lá fazer uma coisa, verificar qual era a mulher que estava ao meu lado. Isso é terrível, não tens podes vida ver privada. Com ninguém. Eu tive 2 romances nessa altura e tiveram que acabar. E até acabaram sempre com boa vontade entre nós, porque era impossível, não é? Era impossível, porque assim como a mulher deixava de estar ao pé de mim, era perseguida, ela ia para casa, esperava no dia assim no trabalho, através da matrícula do carro ela conseguia ir às conservatórios e traçar o plano de vida da pessoa, onde é que vivia, quem eram os pais, onde morava, até sabia às vezes coisas fantásticas, que era o nível, quanto é que as pessoas ganhavam, tinha alguém na Segurança Social e sabia o valor do IRS
Isto é ridículo, mas é verdade. Mas isso também é outro aspecto focado neste livro, é que a pessoa vem de uma sociedade, vem da alta sociedade, ou pelo menos de uma sociedade média. É uma pessoa que está bem colocada, é uma pessoa que tem amigos, tem meios, gastou muito dinheiro, vivia numa eu zona... acuso esse vazio legal, acuso isso, Vítor, por uma razão muito simples. Porque é que não foi feita uma investigação mais profunda? Por exemplo, é verdade que a pessoa vivia à porta da minha casa, portanto não trabalhava, não precisava trabalhar, mudou 3 vezes de carro, 2 vezes de advogado, dizia que tinha dinheiro ou bens para comprar 2 castelos na Toscana, Itália, para vivermos, não é? Como se isso me entrasse na cabeça e fosse válido para mim, e no entanto pediu apoio judiciário, ou seja, não pagou o processo. E disse que estava Foram os nossos impostos em Portugal que lhe pagaram o processo. Isto é francamente ridículo, porque não há uma investigação mais apropriada e mais final, quer dizer, ir ao pormenor e perceber o que é que está a passar. Agora, o vazio legal tem a ver com um aspecto fantástico, sabes? O que é que nós temos leis, mas não funcionam. Eu costumo dizer aos meus amigos estrangeiros, então, mas vocês não têm? Temos. Nós também temos como vocês têm, só que não funcionam. Não. Há um vazio legal, efetivamente, há um vazio neste legal. caso. Agora, há uma leizinha. Leizinha. Vítor, há uma leizinha porque não se pode... Depois deste caso, muita coisa mudou em Portugal. Obviamente que sim, tu hoje vais a uma esquadra de polícia e já te levam a sério. Antigamente davam-te conselhos patéticos, como por exemplo, vá para casa que isso é amor. Isto está dito num programa de televisão. Há uma mulher que faz comigo um programa, e um homem. O homem nunca mostrou a cara, mas a voz é dele. Mas a mulher nunca mostrou a cara. E a voz está distorcida. E porquê? Porque a primeira vez que ela se foi queixar, lhe disseram na esquadra de polícia, vá lá para casa que isso é amor. E depois, passados uns dias, a mulher pode estar debaixo de 7 palmos e meio de terra. A APAV, que é a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, eu estive com eles, com uma técnica deles em janeiro no Porto, na RTP Porto, e o ano passado, sem ter ainda fechado o ano, já tinham 400 pedidos de apoio. A APAV é pedido de apoio, na polícia faz queixas. O que quer dizer que ainda havia mais fenómeno à volta disto. E 25% eram homens. E há muita gente que agora me está a dizer em Portugal, obrigado por ter dado a cara. Porque nós deixámos de ter medo ou vergonha. Os homens têm vergonha, as mulheres têm medo. As mulheres têm medo. Esse é outro aspecto que também citas, obviamente. Quando se fala de assédio sexual ou moral, geralmente vê-se o Einstein ou vê-se qualquer outro indivíduo poderoso. Mas olha que isto não é assédio sexual. Não. Isso é uma relação de trabalho, tem que haver uma relação de trabalho. Exatamente, mas quando se fala desse tipo de assédio, as pessoas veem sempre um homem poderoso que exige de uma mulher favores. Não se vê geralmente o contrário, mas o contrário também existe. E no que diz respeito ao stalking, o contrário também existe. E foi precisamente este caso. O homem que é assediado de maneira obsessiva, completamente doentia e extremamente perigosa. E a lei não prevê que tu faças uma queixa e automaticamente que eles vão ver com um psicólogo avaliar o seu estado de saúde. Sim. Não, deixa-me correr. Em Portugal não existe. Existe nos Estados Unidos, que foi a primeira sociedade, o primeiro país que criminalizou o stalking. O stalking foi criminalizado nos Estados Unidos em 1990. E o que é stalking? Stalking é uma palavra inglesa que não tem tradução direta. Em francês será harcèlement juridique, não é? O que é que se passa aqui, basicamente? Passa-se uma coisa que é uma pessoa, um predador, na floresta, persegue em silêncio e nas sombras a sua presa para a caçar. E é isso que se passou, porque é assim, a mulher até podia ser interessante, a mulher até podia ser bonita, mas quando está a interferir com a tua vida e com a tua relação emocional com outra mulher que ela deseja matar, eu não quero saber dela para nada. Portanto, aquela história do marialvismo, do machismo, aqui não tem nada a ver. Aliás, eu sou perfeitamente averso a esse tipo de sociedade que é patética, porque de vez em quando nós podemos nos queixar, de vez em quando não, é diariamente, nós queixamos que o Correio da Manhã tem uma forma bombástica de pôr cá fora as notícias, mas não inventa notícias. E o caderno de dentro do Correio da Manhã está cheio de mortes passionais. Mata-se muito por crime de sangue em Portugal, o que é uma coisa estúpida, não é? Ainda hoje existe isso. Existe. E, pois, o Correio da Manhã, como outros tabloides, por exemplo, em Inglaterra, utilizam muito o título para chamariz, não é? E títulos verdadeiramente bombásticos. Depois de tudo isto, hoje, tu estás bem, continuas a tua vida, ela foi julgada e foi condenada, mas com pena suspensa.
Com as duas penas suspensas, é verdade. E hoje tu vives normalmente ou tens sempre o receio que um dia as coisas possam descambar de novo? Ainda há um ligeiro receio. Há um ligeiro receio que é este. Eu ainda olho para um carro que ela agora tem, ou pelo menos o último carro que eu lhe vi em tribunal, que era um Polo, um Volkswagen Polo cinzento, e quando vejo um Volkswagen Polo cinzento ainda olho para ele. Mas já não sei a matrícula. E deixei de olhar pelos retrovisores, estava a ser seguido, porque eu ia para o restaurante à noite com a minha namorada e ali atrás. Ora, ninguém pode viver assim, não é? Que isto não é vida para ninguém. 9 anos. Não, isto não é vida para ninguém. Mas de resto, a minha vida já se tornou mais normal. Há uma questão legal aqui que talvez tenha também validade, eu espero bem que tenha validade para uma pessoa normal, que é isto, e eu não sei qual é o estado mental da senhora, isso é um facto, que é, se ela voltar a atacar, aspas, uma terceira queixa vai obrigá-la a ter prisão efetiva. Exatamente. E tem um cúmulo jurídico. Ou seja, apanha a pena agora e vai buscar as outras duas penas suspensas que dariam cerca de mais 5 anos. Talvez ela agora pense 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes antes de dar o primeiro passo. Bom, e esperemos que não o dê. Tu disseste deste livro que era o livro que tinhas de escrever, é a verbalização de uma dor. Fez-te bem? Foi uma... Desculpa a pergunta, mas foi uma psicoterapia? Foi. Sabes porquê? Porque eu, aliás, como eu explico no livro, eu escrevi 2 livros. O primeiro era um livro um bocado chato, porque era o livro que eu estava a escrever ao lado dos relatórios que fazia para a polícia. Era um livro muito documentado, muito facto documentado. E depois, quando acabou o segundo julgamento, eu, sinceramente, mandei o livro para o fundo do meu computador, esqueci-me dele. E agora, quando comecei a ter uma relação mais séria e mais normal com esta mulher com quem estou a viver, que eu chamo a minha mulher, a Maria das Dores Meira... Presidente da Câmara de Setúbal. Exatamente, Presidente da Câmara de Setúbal. Ela deu-me o conselho e deu-me várias vezes... Falámos, e ela disse, faz o livro. E há uma altura em que eu abro o ficheiro do computador e disse, então vou lá começar o livro, vou começar a corrigir isto. E quando olhei para aquilo, disse, não vou corrigir isto, não consigo, vou fazer um livro novo. E quando cheguei ao fim, tinha feito o exorcismo, percebes? Acho que tinha acabado aquilo, pronto, cortei o elo. Está aqui, neste momento é um documento, sujeito-me à avaliação das pessoas, da crítica e até do sistema judicial, que me tem dado razão. Repare, eu tenho falado com alguns juristas e até 2 juízes têm-me dado razão. Algo mudou em Portugal com o meu sofrimento, não é? Mas dão-me razão num aspecto que é este. Este caso não foi bem julgado porque não havia para trás outros casos. Sendo o primeiro, criou jurisprudência, ou seja, neste momento já é mais fácil haver uma ação em tribunal. Este caso é estudado nas faculdades de Direito e até em conferências da magistratura, como um exemplo que aconteceu e que tem que ser levado a sério, porque em Portugal, volto a dizer, mata-se muito por crimes passionais. Este ano o Grupo HF faz 40 anos, tem 40 anos de existência. Achas que seria bom vir aqui a Paris fazer um concerto? Era sempre bom, sabes? Boas histórias e bons momentos aqui em Paris. Aliás, houve uma vez que eu toquei com um rapaz parecido contigo. Tinha um grupo que era baterista. Na primeira parte, no Bobinot. No Bobinot, no Teatro Bobinot. Foi muito giro, foi um momento mesmo de rock and roll, não foi? Eu gostei. É verdade. Claro que sim. E demos há 4 anos um fantástico espetáculo no Luxemburgo. Gostei muito de tocar no Luxemburgo. Também foi giro. Havia um rapaz parecido contigo que estava lá. Também lá estive, com muito prazer. Porque era um clube rock. Era um clube rock, não exatamente, foi? Exatamente. E então foi mesmo um grande momento. Sim, é bom voltar. Obrigado por teres vindo a Paris. Falar de ti é difícil, falar de tudo isto que se passou contigo, mas é bom, faz bem, pois faz bem estar contigo também. Obrigado. Obrigado, meu.